Agora abra sua Bíblia também, na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 1, verso 2, para me complementar dentro daquilo que Deus me deu em direção. Aleluia, Jesus. Verso 1 diz assim, Tito, uma carta pequena. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Amém? Tome seu assento nesta noite. Meus amados irmãos, a minha oração, o meu desejo, o meu clamor, a minha intercessão, é que a Igreja de Cristo, ela esteja viva, caminhe, preparada para a volta do Senhor Jesus. A minha oração, o meu clamor é que a igreja viva nesse sentimento, amém? Nessa adrenalina gostosa de saber que a trombeta vai tocar e a gente vai subir. Eu me lembro dos anos, dos dias da minha adolescência, da minha infância. A gente se criou, pastor, na época não podia ter televisão, então o rádio ficava ligado. E eu me criei ali na cidade de Joinville, ali beirando o Congresso dos Gideões Missionários, e a gente tinha aquele rádio moto rádio. E a gente escutava tudo que vinha da Rádio Marumbi, Mateusiense, os louvores das irmãs Falavinhas. Eu me lembro daquelas canções também no disco, carregando a minha cruz. As madrugadas, as manhãs, e o rádio tocava. Naquela época já tinha transmissões dos cultos da igreja sede de Curitiba, do pastor Pimentel. Ali eu vi as primeiras pregações da época, eram os nossos heróis, o pastor Marcos Feliciano e tantos outros pregadores. E uma coisa que me chamava a atenção era que a mensagem acerca do arrebatamento da igreja era uma das principais mensagens de todos os eventos e congressos. E quando Deus me trouxe a esse texto, Ele me ministrou algo tremendo nesta madrugada. Se eu declarar publicamente de que eu estou aguardando a volta de Jesus, se eu declarar publicamente de que eu acredito no arrebatamento da igreja, eu preciso ter demonstrações públicas, em gestos, em palavras. Todo o meu caminhar, toda a minha vida, o meu testemunho público, precisa manifestar a verdade de quem está indo para lá. A verdade de alguém que está voltando para casa. Alguns já se esqueceram na nossa geração. Paulo vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Você é cidadão do céu. Eu sou cidadão do céu. Aquela sim verdadeiramente é a minha pátria. Uma vez aqui a gente luta pelos nossos ideais, a gente luta pelas nossas bandeiras, pelas nossas ideologias. Brasileiros que somos combativos. Brasileiro que é bom não desiste nunca. Temos os nossos ideais, temos aquilo que nós acreditamos, nós lutamos por isso. Lutaremos pela nossa nação, mas não podemos se esquecer que verdadeiramente falando a verdade, como diz os jovens, papo reto aqui entre nós, esta aqui não é a nossa real nação. Esta aqui não é a nossa verdadeiramente a nossa casa.
É por isso que Paulo vai dizer assim: ei, diante das lutas, em meio às tribulações, não se esqueça de uma verdade, porque a leve, momentânea tribulação não pode ser comparada com o eterno peso de glória que ainda há de ser revelado. Tudo que você enfrentar nesta vida, seja criança, seja adolescente no evangelho, tudo que você enfrentar, seja a pandemia, seja as pestes, sejam as guerras, sejam os problemas, os caos econômicos, sejam os problemas familiares, sejam as crises existenciais, Paulo vai dizer que tudo isso é suportável. Ele vai tratar isso quase que de forma insensível. Ele vai olhar para mim e para você, vai dizer: é peso? Não, é leve. Poderíamos dizer: Paulo, não, mas é pesado demais, eu não aguento, eu estou me arrastando. Paulo diria: não, é leve. Ainda estás respirando, seu coração ainda está batendo no peito, então é leve, então é suportável, porque ainda não é o fim. Paulo vai dizer: porque a leve e momentânea tribulação, toda luta, toda prova é momentânea. Quando você entra no deserto, parece que você entrou no deserto da eternidade. Você entrou na luta financeira, que ela é eterna. Quando você entra num problema financeiro, que você entrou no caos eterno financeiro. Não. Paulo vai dizer: é só um momento. É leve porque é suportável. É momentâneo porque é só um momento. Porque a leve e momentânea tribulação não pode ser comparado com o eterno peso revelado sobre nós. O escritor anônimo aos Hebreus, ele vai, na sua teologia, capítulo 5, capítulo 6, ele vai falar que nós temos o privilégio de sentir um antegozo. É temporal, mas é eterna. Você sente aqui, é um mistério de Deus. Você ainda não entrou lá, mas você se sente como se já estivesse lá. Quando você entra naquela prova, naquela madrugada, e você começa a sentir aqueles gemidos inexprimíveis. Sabe aquele momento que só o Espírito Santo para te socorrer naquela prova, naquela luta? Você sai dali renovado, transbordando. Você já começa a sentir coisas, sentimentos, sensações que só seriam permitidos sentir lá. Porque a Bíblia diz que lá não haverá mais choro, porque Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Tudo aquilo que nos incomoda aqui, nos perturba aqui, nos irrita aqui, nos aborrece aqui, não fará parte da realidade que existe lá. É por isso que quando você entra na dimensão do Espírito, às vezes endividado, mas você se sente rico. Quem vê você adorando fala: meu Deus, é maluco. Eu conheço a vida dele, eu sei que ele está na prova, mas está no culto marchando como se fosse um milionário da cidade. Porque é a glória que vem. E Ele te permite sentir aquilo que só poderíamos sentir lá. É Deus preparando a gente no corpo, na alma e no espírito, porque esse corpo será transformado pela imortalidade, será glorificado. Podemos sentir na alma, podemos sentir na dimensão do espírito aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós antes, desde a fundação do mundo. Levante a tua mão e diga: eu vou para lá. Ninguém vai me segurar. A terra não vai me amordaçar. A terra não vai me prender, porque eu já estou subindo. Turiminauai. Turiminabauá. Turiminauepauá. Sedidauá. Cabelo de Jesus, você pode colocar seu nome aqui. A gente tem que ler a Bíblia às vezes, sabe, bastante pessoal, sabe, bem pessoal. Se colocar no texto, se enxergar dentro da história, porque aqui é a história da sua vida, é a história da sua transformação. Você precisa se encontrar dentro da palavra. Então, às vezes eu leio aqui com todo respeito a Paulo, falo: Paulo, dá licença um pouquinho, deixa eu colocar meu nome um pouquinho aqui.
Kleber, servo de Deus, enviado de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Aí você pode colocar o seu nome. Maria, serva de Deus, enviada de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Aí você pode trocar o nome. Não, meu nome é Pedro, pastor, então vai. Pedro, servo de Deus, enviado de Jesus Cristo. Não é Joana, Joana, serva de Deus, enviada de Deus. Uriminaiassé. Mas o interessante é que ele vai dizer assim: Paulo, servo de Deus. Ei. No grego, doulos significa bem. O mundo já é. Eles enxergam o mundo como a gente enxerga nos negócios, na vida financeira, no comércio, na economia. Eles já estão enxergando o mundo de forma competitiva. Todos os adolescentes, os jovens, cada um de nós enxerga o mundo de forma competitiva. E já os nossos adolescentes, eles já têm um sentimento de que eles querem decidir. Querem ser o maioral. Querem ser o cara, como diz o jovem, a última bolachinha do pacote traquina, diria alguém. O rei do seu universo. Não recebe ordem, não é mandado, não se dobra, não se submete, menos. Ei João, ei Pedro, ei Maria, ei Joquebede, seja qual for o seu nome. Eu tenho um recado de Deus para você. Assuma o seu papel de escravo. Assuma o seu papel de escravo. Mas não é de qualquer um. Agora você é escravo dele por amor. Está completamente submetido ao seu domínio. Senhoras e senhores, do arrebatamento da igreja, só os escravos de Cristo vão subir. Com toda a glória, com toda a dádiva, com todo o título, com toda a honra que rebanhos do seu pastoreio. Os escravos por amor vão ouvir o toque da trombeta. Pastor, o que isso significa? Quando o Senhor está abordando esse texto, falando de escravo e falando de arrebatamento da igreja, sim, significa que você precisa se posicionar. Escravo, servo é para servir. Você é chamado para trabalhar. Pastor, é só trabalhar. Uramaia. Adolescente, jovem, ei, trabalho. Aí você vai dizer, mas eu não tenho estrutura para ser um escravo. Por quê? Porque o escravo se cansa naquilo que foi colocado para fazer. Um escravo sofre. Um escravo apanha. É isso que vem na sua mente. Um escravo não desfruta de mordomias, facilidades, de confortos, se distraindo com as coisas temporais e passageiras. Pastor, um escravo não pode cantar a música como todo mundo canta por aí. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não pode. Há uma condução, há um senhorio de Cristo sobre a sua vida. Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu vou repetir, pastor, escravo chora, escravo sofre. Eu não tenho força e muito menos estrutura para isso. Eu sou apenas um adolescente. Então, essa é a Bíblia agora. Isaías capítulo 40 e verso 29. Eu, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, assim como eu não me canso e nem me fadigo, eu dou força ao cansado. Recebe força agora. Eu multiplico as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu sou o Deus. E eu sei, até os adolescentes, até os jovens se cansarão e se fadigarão. Sim, eu sei que a eles está determinado também se cansar. Mas diga agora, grite mais alto. Os que esperam no Senhor, Uramanaia. Mas os que esperam no Senhor, mas os que aguardam o arrebatamento da igreja,
A eles existe uma promessa. A eles Isaías também profetizou. O segredo é esperar pacientemente no Senhor. Aguarda servindo, espera cantando, espera pregando, espera jejuando, aguarda orando, aguarda dizimando, aguarda ofertando, aguarda chorando. Adolescente, sirva a Deus, obedeça a Deus, adore a Deus, fale de Deus e continue esperando. Porque com ele vem o teu galardão, com ele está a sua recompensa. Com ele vem a nossa recompensa. Pastor, o que eu ganho em dizer não ao pecado? O que eu ganho lá na escola? Em lutar para ser diferente da molecada, rapaziada? O que eu ganho? Qual é o lucro? Qual é a minha recompensa? Será que vale a pena? Eu terminei de pregar numa igreja, cidade de Carapó, os novos pastores que vieram. E no final a filha dele disse assim: pastor, posso fazer uma pergunta? Eu disse: sim, pode. Ele falou: quando o senhor fala que o jovem precisa se posicionar, me explica melhor esse negócio. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque eu sou filho de pastor e eu vim de Campo Grande. E quando a professora me apresentou, me permitiu me apresentar na sala de aula, eu disse assim: meu pai pastoreava em Campo Grande. Agora meu pai foi transferido para Carapó. Sabe o que as minhas amiguinhas, as meninas disseram para mim? Mais uma santa rona na sala. Mais uma filha de crente. Pastor, começaram a zombar de mim. Pastor, eu estou sendo vista com os maus olhos. Porque tudo que eu faço, alguém está olhando para mim. Cada atitude, alguém vai dizer: é o filho do crente. É o filho do pastor, é o filho da missionária, é o filho do obreiro. Eu sei que essa questão incomoda a gente, quando a gente é filho de crente. Mas a gente tem que deixar isso de lado e tem que assumir o nosso papel. Eu não sou apenas filho de crente porque sou filho de crente, eu sou porque eu creio. Eu sou crente porque eu acredito. É este posicionamento, você precisa, com todo respeito, com toda educação, se posicionar. Eu sou o que sou. Não é só porque meus pais são. É porque eu estou experimentando o Deus dos meus pais. Eu estou sentindo Deus, saboreando Deus e percebendo que aquilo que os meus pais pregam funciona. Salomão vai dizer assim para Davi no leito de morte: experimenta o Deus do teu pai. Enquanto o jovem, o adolescente não experimenta ou tem as experiências que os seus pais tiveram, ele não vai levar tanto a sério. Ele vai ficar assim: não, velho, vai devagar, não é assim não. Não é tudo isso não. Ei, o mundo não é colorido. O mundo não vai facilitar. Você precisa se posicionar. Você precisa ser um discípulo de Jesus. O Paulo aqui nessa escola, eu sou servo dele. Eu sou escravo dele. Ele me dá o direito de abandonar, de desistir, mas eu sou escravo por amor a ele. E mais ainda, eu sou enviado dele neste lugar. Estudar nessa escola é só um meio, mas isso é propósito para mim. Estar aqui perto dessa professora, pedindo para ela um auxílio, uma ajuda, é só um meio, mas eu quero ganhar ela para o meu Senhor. Assim como o homem que vai na peixaria, qualquer homem que vai na peixaria vai fazer o quê? Comprar peixe. Mas alguém que já entendeu que é um enviado, ele vai para comprar peixe, mas vai para ganhar o peixeiro para Jesus. O que qualquer pessoa faria em uma padaria? Vai comprar pão. Mas quando ele entende que ele é o enviado de Deus, a serviço integral, às 24 horas, ele não vai só comprar pão. O pão é só a questão da fome dele. Mas olhar para aquele padeiro, olhar para aquele vendedor, olhar para aquele atendente no balcão, é algo que queima dentro do seu peito. Ele precisa sentir aquilo que eu estou sentindo. Ele precisa conhecer o Deus que eu conheço. Pastor, o que é isso?
Você precisa dar uma demonstração pública de que você realmente acredita no arrebatamento da igreja. Quando eu penso no arrebatamento, eu penso naquela mesa das bodas do Cordeiro. Penso que o meu irmão, Caleb, pode sentar ali também. Eu penso que as minhas tias, os meus primos, os meus vizinhos, parábola da grande ceia, vai nos becos e balados e traz todo mundo para cá. E o moço disse assim: meu Senhor, ainda tem lugar, ainda tem cadeira vazia. Existe uma unção da cadeira vazia que me incomoda como pastor, que me incomoda como discípulo de Jesus. É a minha responsabilidade. Alguém pode estar aqui, alguém precisa ouvir. É o meu desafio, é a minha atividade, é a minha tarefa. Leberibo emanou e sabe condem naramaio. Adolescentes, Uriamai, Uriminai. Eu quero falar com os pais aqui só um segundo. Os meus pais, se estiver ouvindo, eles vão me entender com todo respeito. Os meus pais entraram em conflito com a igreja, porque eles tinham um chamado de Deus, chamado missionário. Os meus pais, com dificuldade de relacionamento, se conflitaram com a igreja, se conflitaram com os pastores. Eu não dou. E meus pais, eles por anos, até os meus 10, 11, 12 anos, os meus pais, eles eram ativos. Os meus pais eram constantes. Os meus pais eram fervorosos. Eles não perdiam culto. Tinha vigília, os meus pais estavam. E lá no sul tem muito frio, tem muito morro, muita chuva. E eles levavam a gente de guarda-chuva. Eu me lembro que o vento batia, o guarda-chuva virava, subia. A gente chegava na igreja molhado. Minha mãe líder do ciclo de oração. É 2 horas, 1 hora a pé para chegar na igreja. Aquilo gerou em nós uma determinação. Qualquer dificuldade em servir a Deus era algo simples para nós, porque os nossos pais não é problema. Então a gente foi crescendo, principalmente eu, dentro dessa mentalidade. Frio não é problema, porque para os meus pais não era problema. Até que os meus pais, por conflitos da igreja, começaram a parar de estar ali, de ir. E mulheres de Deus que apontaram o dedo disseram: você vai ser pastor, você vai ser pregador. E aquilo mexeu comigo. Eu me lembro de colocar caixa de papelão em dias de chuva, em dias de enchente. Colocar a caixa de papelão de cabeça para baixo, pegar as colheres de cozinha. Pegar aquela bibliazinha dos Gideões Internacionais, né? Tinha uma azul. Eu era o pastor da igreja. A minha irmã Daiane e a Natália eram as membras, obreiras, e tudo junto. Uma era tesoureira, depois ela deixava de ser tesoureira, ela era a porteira. E o nosso culto ali em casa. E ali eu pregava. Ali a gente cantava os hinos da harpa. Os meus pais. Eu lembro do meu pai me colocar na garupa da bicicleta e subir um monte para orar. E meu pai dizia assim: você fica de vigia aqui, que o pai vai colocar a cara na terra e vai conversar com o papai do céu. Mas os meus pais se entristeceram com a igreja. Os meus pais foram se desanimando. E eu fiquei triste com um sentimento, porque em casa os meus pais não mudaram os costumes, não mudaram os hábitos, mas saíram do templo, saíram da comunhão. E todo membro fora do corpo, ele apodrece, ele se estraga. E automaticamente os filhos, a próxima geração, estavam sendo comprometidas dentro da mesma casa. Então, querido, se você tem qualquer problema com a igreja, dobre o seu joelho e conserte isso. Eu falo isso com muito respeito. Se o seu problema é com o obreiro, tomar um café, fala: irmão, aquele dia tu me entristeceu. E eu perdi o gosto de servir com você, e lá tem um lugar para mim também. E o que aconteceu? O meu irmão Caleb nasceu. Cresceu nesse peso da fé. Eu fiquei triste. Eu chorei, porque quando fui conversar com ele, ele não entende as coisas do Cristo que os meus pais me ensinaram, na mesma casa, filho do mesmo pai. Aí vai para a faculdade, e vai para alguns lugares, algumas ideologias modificam a cabeça, porque não tem uma base, porque não houve um investimento. Preserve a sua semente. Proteja os seus descendentes. Os seus filhos são os novos obreiros. Os seus filhos são os novos pastores. Os seus filhos são os novos líderes, dirigentes, missionários. Pastores perto dos seus filhos, nem fale mal de pastores. Proteja a sua casa.
A Bíblia vai dizer assim, que os pais não devem irritar. Nós estávamos com alguns obreiros nessa madrugada lendo a Bíblia, e a gente caiu naquele texto: vós pais não irritem os vossos filhos. Tem pai que irrita tanto o filho, que o filho não vê a hora de sair de casa e não quer saber de igreja, porque é tão religioso, é tão complicado, ele passa uma ideia de um Jesus tão miserável, tão ditador. Ainda existe um quarto na sua casa, ainda existe uma mata, ainda existe um canto da sua sala, que você pode dobrar os joelhos e gerar a salvação dos seus filhos na presença de Deus. Apresente o nome do seu filho pela madrugada e chame por ele. Chame pela salvação dos seus filhos. Chame pela salvação dos seus familiares. 10 anos eu clamei para Deus salvar um filho meu na fé, Giovanni. Ele foi parar dentro do presídio. A esposa dele passou a ter leucemia. E eu orava por alguém que eu não sabia se estava vivo ou estava orando para um morto. Até que um dia eu encontrei ele nas redes sociais. Tura-me calmando, Dária. E naquela semana eu iria pregar de novo, como se fosse pela primeira vez. E eu peguei o celular e eu assisti a live no Meri Comum de Amaia. Eu chamei ele no vídeo e disse: filho, eu sou tão novo, mas você é mais velho do que eu, mas você é um filho meu na fé. Há 10 anos eu clamo pela tua salvação. E ele contou os lugares que ele foi parar, no fio da espada, na ponta de uma arma. Era para estar sepultado, porque nos lugares que ele foi eram perigosos. Lugares onde a maldade, lugares onde o crime não compensa. Naqueles lugares, no tribunal do crime. Mas Deus preservou a vida dele, mas tinha alguém orando. Não sabia nem se estava orando para um morto ou se orava por um vivo. O arrebatamento vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer. Mas se eu creio no arrebatamento, eu preciso falar de Jesus para mais alguém. Se ele vem, alguém está esperando que você venha. Eu fiz uma visita numa casa, eu gosto muito de evangelizar, que ainda tenho bastante tempo, e a pessoa no final disse assim: olha, faz 2 anos que ninguém vem aqui, ninguém pergunta se estamos bem. Essa semana eu disse assim: Deus, lembra de mim e vem até aqui através de alguém. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo dentro de você é a esperança de você ter acesso à glória, de conhecer o céu pelo lado de dentro, mas não se resume apenas a isso. Porque se resumir a do mundo, lembro da minha mãe saindo do banheiro, e eu criando, e a minha mãe gemendo de dor, daqui a pouco minha mãe está sorrindo e me abraçando. Isso é a nossa realidade. Eu poderia contar vários testemunhos, alguém pensar que eu estou sendo vaidoso. Não, isso aqui é comum. Isso é para todo aquele que crê. O evangelho funciona. Na boca das crianças funciona. Na boca dos adolescentes o evangelho funciona. Eles podem sim expulsar os demônios, vários idiomas espirituais. Eles podem sim dar vista aos cegos, curar os leprosos. Eles podem sim ressuscitar os mortos, porque o evangelho funciona independente da nossa idade. Levante a tua mão, o evangelho funciona. Ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. Isso. O que eu ganho como adolescente, como jovem, como cristão? Em me posicionar, em dizer não ao pecado. Isaías vai profetizar: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Se prepare para subir. Eu ainda me lembro, no meio da pandemia, aquela cantora Fabiana Anastácio, antes cantando: quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrimas.
Quem partiu é festa. Quem imaginava que ela iria partir tão jovem? Ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrimas. Quem partiu é festa. Os entes queridos que partiram antes de nós. Se Jesus vai voltar, a trombeta vai tocar. Eles não estarão aqui para ouvir o som da trombeta. Sim, eles ouvirão. É isso que Paulo vai dizer. Eles ouvirão. E a gente vai se encontrar com eles nos ares. Quem sabe você vai encontrar a avó, o tio, a tia, aquele pastor que te ganhou para Jesus. Aquele pastor da bicicletinha que batia palma na sua porta. Como meu pai, aquele pastor da sanfona, cantava em alemão, não sabia falar português, ia evangelizar em alemão, acreditando que Jesus ia salvar meu pai em português. Aguarde Jesus servindo Ele. Aguarde Jesus dando prejuízo para o diabo. Seja um incômodo para Satanás. Que seu nome seja odiado no inferno. Qual é a mãe e o pai que não quer bem os seus filhos? Lá em Mateus 20, verso 21 a 28, diz assim: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu. E ela chegou com os 2 filhos. Chegou com os meninos, sim. Chegou para Jesus e disse assim, chegou adorando primeiro, porque ela é esperta, né? Mãe que adora, mãe que jejua, mãe que faz campanha pelos filhos, é inteligente. Ela chegou adorando Jesus, a mulher de Zebedeu. E pediu para Jesus, depois da adoração: Jesus, eu vou te fazer uma pergunta, vou te fazer um pedido. Não, Jesus perguntou para ela: o que queres? Né? Sempre tem uma resposta, porque o céu não fica devendo nada para ninguém. Eu já estou caminhando para o fim. Perguntou-lhe ele: que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos, um se assenta à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus, essa mãe é animada, hein? Tem mãe aqui? Quer ver o seu filho assumindo lugares de governo? Você quer? A gente vai aprender com Jesus para mim terminar. Sonhe o melhor para os seus filhos. Veja ele assentado em lugar. Não diz respeito apenas a uma cadeira, diz respeito a ter coração de servo. Seja onde Deus colocar vocês. Os novos prefeitos, os novos deputados, se Jesus não voltar, os novos professores, diretores de colégio, diretores de faculdade, estão aqui. Lugares, posições. A mãe aqui está clamando por um lugar lá. Mas automaticamente está esperando também um lugar aqui. Porque quem é que deseja ver seu filho fora? Ou não se assentar lá perto de Jesus? Quem que é o filho perto de Jesus? Não sabeis o que você está pedindo. Você não sabe o que você está pedindo. Aí Jesus disse assim: vocês podem, você, os seus filhos, beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam: podemos. Vocês, a mãe, o pai, a família está disposto a beber o cálice da batalha, da campanha, do desafio, do discipulado, do ensinamento, do sacrifício. Então lhe disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita para essas coisas. Ora, ouvindo isso, os 10 se indignaram, porque sempre tem alguém brigando com uma cadeira. Então Jesus, chamando-os, disse assim: sabeis que os governadores dos povos, eles dominam, eles assumem lugares. Não é assim entre nós no reino de Deus. Alabaia. Serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você está disposto a dar a vida por alguém, adolescente? Você está disposto a dar a vida pela sua escola? Você sabe que tem alguns amigos que vai para a escola com alguma manga bem... Está calor, mas está com uma manga, está escondendo algumas marcas de gilete, de faca. É ou não é? Adolescentes se enforcando, adolescentes procurando uma arma para dar um tiro na cabeça, adolescentes com depressão, assim como eu. Seja disposto a dar a vida por alguém. E eu vou repetir o versículo.
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, ele vai falar assim: conhecimento. Conhecimento, fica de pé. Conhecimento da verdade. Eu vou repetir de novo, meu querido adolescente, o que Paulo disse para Salomão: conhece e experimenta o Deus dos seus pais. E você não faz isso, estou dizendo, tenha mais zelo, porque tudo isso é real, tudo isso diz respeito à nossa eternidade, ao nosso futuro. O nosso futuro está garantido, mas nós podemos rejeitá-lo. Feche os seus olhos, por favor. Não é apenas fé, por Uriminori mandou e furi biderminar machuri bicomonduri acel e tikinaruminai. Feche os seus olhos e levante as suas mãos para cá. Profetizamos sobre todos esses adolescentes. Eles são servos de Deus. Nós estamos olhando para eles e enxergando servos de Cristo Jesus. Escravos libertos da escravidão do pecado, e nós estamos enxergando eles como escravos de Cristo. Pastor, o que é isso? Você não é escravo da depressão. Ei, adolescente, você não é escravo da ansiedade. Ei, adolescente, você não é escravo do medo. Você não é pela sua mãe, pelo seu pai. Você não é escravo do sentimento de ódio, vontade de tirar a vida daquele que te fez tantas maldades, que feriu a sua pureza. Nubi amou etari akanda. Você não é escravo desses sentimentos. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Há uma esperança para o teu futuro. O seu futuro está garantido na mão de Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Estou dentro de um ônibus, vindo São Gabriel do Oeste, e uma unção de Deus desceu, o ônibus estava lotado, e a mulher começou a confessar todos os abusos que um dia ela teve e recebeu na sua infância. E eu nunca contei para ninguém, porque mãe não viu algumas coisas, me mandou embora de casa, e eu fui para a casa da minha irmã mais velha, e o marido dela também fez outras coisas comigo. E ela gritava e gemia dentro do ônibus. Eu dizia, pelo amor de Deus, fale mais baixo. Até que eu percebi que todo o ônibus estava chorando. Por mais de 40, 50 anos, nem a morte, nem a peste, nada pode separar você de uma vida desfrutando de um amor incomparável. Sim, o amor de Deus cura. Sim, o amor de Deus restaura. Feche os seus olhos, meu irmão. Ele renova as suas forças agora. Ele renova as suas forças agora. Você não precisa caminhar o resto da vida carregando esse peso. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Levante a mão, levante a mão. Isso. Cante o cântico da sua libertação. Filho de Deus. Fecha o olho. Por amacanto, mandou me amar. Eu não sou mais escravo do medo. Surimicau dá o seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre agora. Seja livre, seja livre do medo. Urininaia, seja livre, seja livre agora. Você que tem uma enfermidade no seu corpo, coloque a sua mão no peito agora, onde está doendo. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A sua mão é uma mão de um filho de Deus.
Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A sua mão é a mão de um filho lavado e remido pelo Cordeiro. Seja curado agora. Você não precisa caminhar com essa enfermidade. Ele triunfou sobre ela na cruz do Calvário. A doença atrapalha o seu ministério. A falta de dinheiro atrapalha o teu chamado. Deus te prospera e Deus te dá saúde. Eu sou recebe saúde, recebe dinheiro. Eu não sou de falar essas coisas, mas Deus manda dizer: recebe, eu não recebe. Sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. As suas mãos não estão amarradas. A sua vida financeira não está em cativeiro. É só um momento. Leve momentâneo trabalhar de Deus. Foi para coisas maiores que eu a chamei. Para gerir, administrar coisas maiores. Você nunca imaginou. Deus vai levar você por um tempo para longe. Que você é semente para as nações também. Fosses fiel à sua casa. Fosses fiel à paternidade espiritual da sua casa. Mas o tempo de voar está chegando. Eu visitarei a paternidade da sua casa e revelarei a ele até o nome do lugar. Turiandev Sugi Omondodere. Deus não tem problema com prosperidade. Recebe. Um novo dia raiou. Uma nova estação se inicia agora. O Deus da justiça está batendo o martelo pela sua vida financeira agora e pelas suas causas agora. Leve lá no Jurumo como de Amaio. Há quem critique, há quem questione decisões que você tomou há anos atrás. Há quem questione, há quem questione. Mas até o espiritual às vezes questiona. Você lembra de Samuel? Ele pensava que os outros filhos seriam candidatos a rei, mas ele estava olhando só pela aparência. Mas Deus conhece o coração, Deus conhece o interior. Eu sei o que você me pediu. Eu sei o que você me pediu. E eu digo para ti agora, filha. Pediu muito pouco para mim. Eu posso fazer muito mais. Eu quero mais. Não me diminua na sua vida, porque eu sou muito maior. Aprenda a pedir mais. Deremaio Churi me comando de ergue na wadawa de suki manudawa raio. Vai! Eu não abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Eu já vou terminar. Me restou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Um novo caminho. Abri o mar pra eu passar por Ele está tirando os entulhos, Ele aplanando os caminhos tortuosos. Sou eu, Deus, que seguro na tua mão. Recebe paz para a sua alma e volte a dormir em paz. Lembra do texto bíblico? Eu deito em paz. Eu sei quem me sustenta. Eu sou o sustentáculo e alicerce da sua vida, da sua história. Eu não te abandonei no esquecimento. Não me veja como um pai que gerou, mas abandonou em algum lugar e alguém não quis e deixou no orfanato. Você não é órfão de pai espiritual. Você não é órfão, não. Eu sou teu pai.
Eu sempre fui teu pai. Quando ninguém te abraçou, eu te abracei. Quando ninguém te queria ouvir, eu te ouvi, eu te escutei. Eu faço forte o que era fraco, e eu dou força para aquele que não tinha mais vigor. Agora se levante, porque é um novo tempo. Você vai caminhar por esse corredor, porque essa igreja inteira será testemunha. Existe um antes e existe um depois. Quem te viu e quem te vê e vai testemunhar. Eu sou Deus na vida. Eles vão dizer que Deus é na vida dela. Eles vão dizer que Deus é na vida dela. Minha jovem, por favor, vem aqui. Ela vai abraçar você e vai liberar uma bênção sobre você. Tu tens um chamado. Urianakomi nefácia candarai. Isso. Profetas, profetizas, volte a profetizar. Aqueles que parecem ser os mais simples financeiramente desta casa serão aqueles que Deus está levantando para a nova fase deste lugar. Você recebe? Você recebe? Meu é o ouro, meu é a prata. Meu é o ouro, meu é a prata. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Deus prolonga os anos de vida e Deus dá vigor, Deus dá força. Eu sou aquele que renova. Alguém vai dizer assim: o meu pastor parece um jovem, tem a energia de um jovem. E tem, mas vai continuar tendo, porque muito grande é a obra, porque muito longa é a jornada. Os seus pés são conhecidos no ministério, e alguém diz: oh, quão bom e quão sóis são formosos. Porque a formosura é a grandeza do ministério. Saúde, meu pastor. Tem todo um respeito, queridos. Respeite o anjo da igreja. Para profetizar a um pastor, eu peço licença. E Deus manda dizer para o seu povo, aos seus filhos: vocês conhecem o pastor que vocês têm, mas Deus vai fazer as pregações dos cultos de ensino ser viralizadas. Há uma unção, há uma unção, há um mover, há um mover, porque há um fogo que queima e arde continuamente sobre o altar, e não se apagará. Glória a Deus. Esse é um fogo que inflama, que queima, que queima, que queima, que queima, que queima, que queima. Companheiros do fogo, ministérios vão decolar. Não se preocupe, porque Ele ainda visita o seu, para dar destino aos filhos. Ministérios não estão atrasados, ministérios não foram abortados, chamadas não foram bloqueadas. É Deus que trabalha. O comando sempre esteve e ainda está e permanecerá. Não conflita com a autoridade, não questione, porque é da mão do Pai que vem a herança para os filhos. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória.
Quantos ouviu a voz de Deus aqui nesta noite? Glória a Deus. Eu quero convidar os convidados para vir aqui na frente, para a gente orar. Os adolescentes convidados da Antonella, vem aqui, desce aqui. Quero orar por vocês. Glória a Deus. E as meninas que vão abraçar eles, os meninos vão descer com eles aqui na frente. Vem recepcionar eles, vem. Isso. Glória a Deus. Há um mover de Deus aqui nesta noite. Se tiver alguém que quer entregar sua vida para Jesus, vem aqui na frente, nós estaremos orando por vocês. É muito bom ter vocês aqui, viu? É lindo, é maravilhoso ter vocês aqui. E com certeza não é coincidência, mas Deus trouxe vocês aqui. Sintam abraçados aqui nesta noite. Está vindo outro ali, para abraçados também. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar por eles. Aleluia. Ora por eles, Gustavo. Senhor e eterno Deus, Rei de todo o universo, Aleluia. cuja palavra dura para sempre. Aqui estamos, ó Deus, em um culto de confraternização dos adolescentes, para adorar e engrandecer ao teu santo e precioso nome. Aleluia. Estamos aqui te agradecendo, pois tu és grande e único em nossas vidas. E pedimos ao Senhor, ó Deus eterno, que não afaste a tua presença de nós, pois estamos louvando e engrandecendo o teu santo e precioso nome. E é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Sintam abraçados por todos nós. Abre o Deus mar abençoe. pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou